Bom, galera, então vamos lá estudar execução de rotina administrativa. Eu tenho vários conceitos para trazer para você a respeito desse assunto que consta aí no conteúdo programático, né, no seu edital, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Bom, tratar aqui a priori dos conceitos, né, de algumas definições que nós precisamos ter a respeito do tema, tá bom? Bom, o que é uma rotina administrativa? Talvez até o nome já ajude a você conseguir compreender que tratar a respeito de uma ideia de rotina significa dizer trabalhar com um procedimento, vamos dizer assim, né? Ter um determinado procedimento. Mas antes, deixa eu ler aqui para você acompanhar comigo, tá? Rotina administrativa pode ser entendida como um conjunto de processos que ocorre de maneira integrada e requer reconhecimento técnico e gerencial. Bom, o que a gente pode compreender a respeito desse contexto aqui, né, desse enunciado que eu coloquei para vocês, ok? Primeiro que rotina é a ideia de procedimento, é uma ideia de padrão, né? Você tem um determinado padrão, trabalhar de uma maneira padronizada, isso é importante, por quê? Porque a partir do momento que nós trabalhamos de maneira padronizada, você consegue ter maior eficiência. Isso significa utilizar os recursos da maneira ideal, correta, fazendo mais com menos. E, consequentemente, a partir do momento que você trabalha com um procedimento, com um padrão, você vai conseguindo efetuar uma determinada tarefa mais rápida, ok? Então, rotina administrativa pode ser entendida como um conjunto de processos, ou seja, procedimentos, certo? E processos são atividades, certo? Processos são atividades. Processos são ações, conjunto de ações, conjunto de atividades de maneira integrada, ou seja, de maneira sistemática. Por quê? Porque, na verdade, as ações, elas estão interrelacionadas, elas se integram. E precisam ser, essas ações, elas precisam ser, olha só, coloquei aqui para vocês, elas precisam ser ordenadas. Ou seja, isso significa que processo é uma sequência. Então, o que nós vamos ter, na verdade, é isso, uma sequência nos processos. Tudo bem? Requer conhecimento técnico. Reconhecimento técnico significa dizer a possibilidade de executar, vou colocar aqui embaixo, senão você não vai conseguir entender, né? Ali, executar, tá bom? Executar uma determinada tarefa. Tudo bem? Então é preciso ter conhecimento técnico, saber o que vai fazer. Ok? Conhecimento geral também. E por que não dizer, né? Além de conhecimento técnico e geral, ter também conhecimento tecnológico, certo? Conhecimento tecnológico, ainda mais nos tempos atuais, né? Nós precisamos utilizar a tecnologia até para que o nosso trabalho seja mais eficiente e eficaz ainda. Certo? Beleza? Então, conceitos aí ligados, né? Processo como uma ideia de sequência, tem que ser de maneira ordenada, até para que a gente possa entender cada fase, cada etapa. Então, isso é uma ideia de execução de rotina administrativa. Tem muito a ver com conceitos de processos, ok? Vamos lá. Quem executa? Bom, nós vamos ter um conjunto, né? Um conjunto de profissionais que vão executar as atividades para obter resultados. Essas atividades devem estar em conformidade com o nível de competência, dos profissionais, nível também de autoridade que cada um vai ter e as suas responsabilidades. Então, nós vamos ter vários profissionais e profissionais em todos os níveis da organização. Eu trouxe essa ideia aqui para vocês visualizarem comigo, né? Então, a gente tem aqui o nível estratégico, tá? O nível estratégico nós vamos encontrar a figura do alto escalão da organização, ou seja, a cúpula, né? A diretoria, os executivos, tudo sinônimo, tá, gente? Mas é bom passar para vocês dessa maneira, para que você possa mandar super bem na sua prova e não errar uma questão por bobeira, né? Então, o nível estratégico, inclusive, ele pode ser chamado de nível
institucional. Então, nós vamos ter os profissionais que fazem parte do nível estratégico, da cúpula, do alto escalão da organização. Aí nós temos também o nível tático ou nível gerencial. Esse nível aqui ele pode ser chamado também de nível intermediário. E aí vale lembrar para você, tá? Que o nível institucional estratégico ele pode ser chamado de nível superior. Então, esse nível tático ou gerencial, nós vamos encontrar a figura do quê? A figura dos gerentes. Gerentes de departamento, gerentes de setores, ok? E temos mais abaixo ainda o nível operacional ou não administrativo, também conhecido como nível inferior. Aqui nós vamos encontrar os executores. Cuidado, hein? Lá em cima, executivos. Aqui embaixo, executores. Costumam brincar que é o chão de fábrica, né? A peãozada. Aqueles que vão executar uma tarefa específica. Isso significa dizer que esse nível operacional ele é mais detalhado, ele é mais minucioso, certo? Obviamente que as diretrizes, elas partem lá de cima, da diretoria, né, do estratégico, que se desdobra aí para o nível tático, gerencial intermediário e, evidentemente, termina ali no nível operacional não administrativo para a execução de uma tarefa específica. Então, aqui o nível operacional, nós podemos entender também que é justamente a ideia de realizar algo. O que? Realizar uma tarefa. Beleza? Então, é importante. Quem vai executar? Tem os nomes aqui, os executores, o pessoal, os supervisores, né? Aqui do nível operacional. Porque no nível operacional nós podemos ter também supervisores, tá bom? No nível tático, voltando aos gerentes. E no nível estratégico, você já sabe, diretoria da organização. Bom, outra coisa que é importante você compreender a respeito disso são os níveis de competência e habilidades que essas pessoas terão nos determinados níveis, beleza? Então, se a gente parar para pensar aqui, é o seguinte, ó, administradores, gerentes, executores possuem competências e habilidades distintas no processamento das rotinas administrativas, certo? Então, nós temos aí as habilidades chamadas habilidades conceituais, as habilidades gerenciais, as habilidades técnicas. E aí, pessoal, o que acontece, né? O que ocorre? O nível, deixa eu só mudar de cor aqui, caneta, isso. O nível estratégico, ó, que é lá a cúpula, né, da organização, conforme eu havia dito para vocês, é preciso ter esse tipo de habilidade, habilidade conceitual. Por quê? Porque é uma competência mais ampla, mais abrangente. Por quê? Porque quem está nesse nível aqui precisa tomar decisões que não vão afetar somente um setor, mas sim decisões que vão afetar toda a organização, ok? Aí temos também os níveis gerenciais. Os níveis gerenciais, evidentemente que tem a ver com o nível tático, né? São dos gerentes. Os gerentes eles precisam saber lidar com as pessoas, né? E claro, orientar essas pessoas e tomar conta lá do seu setor, do seu departamento. Já as habilidades técnicas têm a ver justamente com o operacional, que nós já discutimos, né? Ou seja, em executar uma tarefa aí, né? Como eu falei para vocês, conforme eu falei, uma tarefa específica. Beleza? Então, isso tem a ver com os níveis de competência e também habilidades aí dos indivíduos em cada setor da organização. Só aguardando novamente, administradores, você vai ver lá no habilidade conceitual, porque estão no nível estratégico. Gerentes, habilidade gerencial ou tático, né? Porque vão lidar com pessoas nos seus setores e departamentos. Já os executores, habilidades técnicas, porque vão executar uma tarefa específica, ou seja, vão realizar alguma coisa, ok? Dando continuidade, também precisamos visualizar aqui informações a respeito de administração e organização. Então vamos lá, ó. A administração é todo um conjunto de procedimentos que consome recursos
que requer organização desses recursos, planejamento de alocação e avaliação dos resultados. Então é isso que se espera, na verdade, da ideia da administração. Porque a administração visa fazer o quê, pessoal? A administração visa cuidar. Cuidar do quê? Cuidar justamente dos recursos da organização. E que tipo de recurso nós podemos ter numa organização? Os recursos tecnológicos, os recursos humanos, os recursos financeiros, entre outros. Tudo bem? Então, a administração, conjunto de procedimentos, conjunto aí de ações também, né? Nós podemos pensar assim, beleza? Conjunto de processos, olha que interessante. Processo, a gente vai pensar no quê? Nas ações mais específicas. Já a administração é um conjunto de procedimentos, é um conjunto de processos, ou seja, é mais amplo. Precisa dos recursos, porque vai transformar os recursos em resultados, em bens e produtos ali, os serviços para o seu cliente, tudo bem? Então a administração requer procedimentos, precisa organizar os seus recursos e obviamente tem um objetivo que é alcançar aí resultados, ter resultados satisfatórios. Caminhando, vamos lá? Para isso é preciso utilizar das funções da organização. E de acordo com Henry Fayol, só para você ter uma noção, foi um grande autor teórico ali ligado à administração, né? Chamada aí de administração clássica. O senhor Fayol trouxe uma série de conceitos relacionados à administração lá no início do século XX, por volta lá de 1900, 1910 mais ou menos, ok? Henry Fayol, administração clássica. Ele trouxe esse francês, né, na verdade, ele era até turco, na verdade, mas passou a vida inteira na França, as pessoas conheciam aí como um francês, né, até o nome ajuda, né, nesse caso. E no caso aqui, ele trouxe para nós os 14 princípios da administração. 14 princípios da administração, certo? Então ele diz o seguinte, que de acordo com Henry Fayol, há uma necessidade de se levar em conta as funções que a organização precisa usar para ser eficiente. Então uma delas são as funções administrativas, que eu vou já discutir com você que essa aqui é a mais importante de todas. Mas nós também temos as funções comerciais. As funções comerciais têm a ver com o setor de compras da organização e também com o setor de vendas. Por que compras? Porque é o seguinte, você vai comprar, pensa lá em 1900 e pouquinho, né? Nós temos a Revolução Industrial, as indústrias aí com a grande demanda, trabalhando sem parar, vários turnos para aquela época, né? Várias fábricas existentes aí, indústrias, e era preciso comprar matéria-prima para transformar essa matéria-prima num produto final para o seu cliente. Então, logo, funções comerciais têm a ver com compras e vendas. Funções contábeis têm a ver com o quê? Com balanço da organização, o balanço contábil, o balanço orçamentário, ok? Funções de segurança têm a ver com o quê? Com patrimônio da organização. Funções financeiras, as funções financeiras, evidentemente, têm a ver, sabe com o quê? Com contas a pagar e também, evidentemente, contas a receber, ok? E funções técnicas, né? Que são as funções aí operacionais, evidentemente, no sentido de fazer o quê? De você ter lá o produto, o serviço, transformar a matéria-prima num produto final, como eu falei. E temos as funções administrativas, são as mais importantes. Por que elas são as mais importantes? Porque você vai encontrar nas comerciais, nas contábeis, nas de segurança, nas financeiras e nas técnicas. Ou seja, você vai encontrar as funções administrativas em todas as outras funções, ok? Então, o senhor Henry Fayol, além de trazer os 14 princípios da administração, ele trouxe as 6 funções que uma organização precisa ter. Bom, vamos trabalhar aqui então com as funções administrativas, já que eu falei que são as mais importantes, né? Olha só, como eu falei, são as mais relevantes das funções, pois todas as outras necessitam das funções administrativas. Quais são? Olha só, nós temos aqui
funções de planejamento, funções de organização, função direção e função controle, tá? Essas funções aqui nós vamos chamar de pode ser, tá bom? Pode ser, ó, PODC, tá? Pode ser. Porque na época de Fayol, era chamada de PO3C, tá bom? O que é PO3C? Planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Então, esses 3 Cs aqui, ó, cada um tem um significado, né? Então, ó, esse 3C é isso, ó, comando, coordenação, tá? E controle, beleza? O planejamento. Bom, o que o planejamento visa, pessoal? O planejamento... Opa, deixa eu pegar aqui a caneta. Não é... tá bom, essa aqui, ó. O planejamento visa definir... Cadê a minha caneta aí? Ó, definir quais são os objetivos, tá? Quais são as metas e quais são as estratégias. Ó, inclusive aí no curso tem uma aula voltada só às funções administrativas de uma maneira mais aprofundada, tá? Aqui é só para você ter uma noção, ok? Para já eu aproveitar sobre execução de rotina administrativa e você conseguir compreender, mas é isso. Define objetivos, metas, estratégias, programa, estabelece, escolhe, né? O planejamento é importante para você reduzir as incertezas, ok? Beleza? Nessa ideia de definição de objetivos, você vai definir o objetivo para quê? Justamente para... o objetivo é aquilo que se pretende alcançar, aquilo que a organização quer, né? É o que ela quer alcançar, deseja, tudo bem? Assim como as metas também. E as estratégias são os caminhos, são os métodos, certo? Beleza? Como eu falei para você, você vai encontrar uma aula relacionada às funções administrativas de maneira mais aprofundada. Aqui é para você ter uma noção de execução de rotina administrativa, que as funções administrativas fazem parte, tá? Organização. Organização é implementar. Então, a partir do momento que eu faço um planejamento, que é colocar no papel, eu preciso implementar, eu preciso implantar o plano, ou seja, colocar em prática. Isso significa executar. Tudo bem? Temos aqui também a direção. O que a direção faz, pessoal? A direção, ela coordena. Isso significa que é preciso fazer ajustes. Ou seja, quando nós colocamos em prática o nosso plano, o nosso planejamento, aparecem os imprevistos. E aí, ao aparecer esses imprevistos, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos tratar de uma forma, de uma maneira que você consiga fazer ajustes, né? Porque não posso ficar parado só porque apareceu um imprevisto. Eu tenho que resolver o problema, né? Procurar solucionar. Tudo bem? E direção também tem a ver com liderança, ou seja, os líderes precisam ser capazes de motivar, de influenciar, de persuadir as pessoas para que elas estejam no caminho certo. Bom, controle. O que é o controle? Controle, pessoal, está ligado a você fazer um processo de medição, tá? Medição do desempenho. Porque o controle ele vai nos mostrar se nós estamos no rumo certo. Certo? Beleza? Então, vou fazer um processo de medição de desempenho, de monitoração, de avaliação. Ok? Então, está voltado a isso. Então, as funções administrativas, como eu falei para você, as mais importantes aí dentre as funções. Continuando. Como manter a rotina? Bom, nas organizações é importante criar uma rotina de trabalho e para isso pode criar normas e regulamentos para a padronização das tarefas. Ó, eu só quero que você entenda aí uma coisa, tá? Aqui a gente tá se referindo muito à ideia dos processos, né? O que são processos? São procedimentos. Quando eu trato de rotina, basicamente eu estou tratando disso. Agora, não necessariamente nós estamos focados no processo. Cuidado, tá? Principalmente a ideia da administração pública hoje, o foco da administração pública está no resultado, nos resultados. Ou a gente pode dizer que o foco está no cliente, no caso aí o cidadão.
Isso significa dizer que às vezes a gente vai ter que quebrar a rotina para alcançar um resultado satisfatório, porque o nosso intuito é atender as expectativas do cliente? Com certeza absoluta. Mas nós podemos sim ser orientados, né? Somos orientados por meio de processos. Ou seja, o processo, ele nos orienta a ter uma tarefa de maneira adequada, tudo bem? Padronização das tarefas. Para isso, pode ser utilizado normas e regulamentos, nada mais do que regras. Evidentemente que se existem regras, essas regras precisam ser o quê? Cumpridas, né? As normas, as instruções normativas, tudo bem? Então aqui, por exemplo, a organização, ela pode criar códigos, certo? Ó, código de conduta, código de postura, código de atendimento, tá? Entre outros códigos aí que são importantes e pertinentes para a organização, para justamente, né, enfatizar a ideia da padronização das tarefas. Continuando, uma coisa importante também para a gente observar aqui nessa aula sobre execução de rotina administrativa, que quando nós tratamos de processos, procedimentos, significa dizer que esses processos eles podem ser melhorados. E como que nós podemos melhorar esses processos? Por meio da ideia da qualidade na rotina administrativa. Então, ferramentas de gestão são usadas para se conseguir a qualidade necessária, ok? E uma das ferramentas bem importantes e interessantes que pode ser utilizada é o programa 5S. Ó, de novo, quero deixar claro para você que tem um vídeo aí para você na plataforma, tá? Para você estudar sobre programa 5S, tá bom? Bem específico e detalhado para você. Aqui é só para você entender que é uma ferramenta que a gente utiliza na qualidade na rotina administrativa. Programa 5S. O que é o programa 5S, gente? Você vai dar uma olhada no vídeo detalhado, tá? Programa 5S, SEIRI, senso de utilização, SEITOM, senso de organização, SEISO, senso de limpeza, SEITSU, senso de padronização e SHITSUKI, senso de disciplina. Tudo bem? Chamado aí de programa 5S. Por favor, assista a essa aula. Vai estar aí para você na sequência das aulas, né? Bom, outra ferramenta também de gestão voltada à rotina administrativa é o ciclo PDCA, Plan, Do, Check e Act. Por que ciclo PDCA, né, gente? Porque é o seguinte, ó, o Plan de planejar, o Do de executar, o Check de checar, verificar, avaliar e o Act de ter uma ação corretiva. Ou seja, eu faço um planejamento, eu executo isso, eu verifico, avalio, encontrei algum gap, alguma lacuna, algum erro, alguma falha, preciso ter uma ação corretiva. É um ciclo, né, gente? Ó, é um ciclo, ó, Plan, Do, Check e Act, tá? É um ciclo. Se é um ciclo, sabe o que acontece? Ele nunca para. Essa é a ideia. A ideia é que esse ciclo seja o quê? Contínuo. Então, na verdade, nós temos até um conceito aqui interessante no ciclo PDCA, que é a melhoria contínua dos processos. Tá? Melhoria contínua dos processos. E o ciclo PDCA, ele se baseia também na filosofia japonesa, chamada filosofia Kaizen. Essa filosofia já traz justamente esse conceito de melhoria contínua do PDCA, ok? Temos a teoria de Pareto também. A teoria de Pareto é a teoria chamada teoria 80-20, em que 80% do que a organização tem, muitas vezes, ou do que ela vai faturar, vem de 20% dos seus produtos ou dos seus serviços. Ou seja, a maioria para a minoria. A maioria dos problemas são resolvidos com a minoria das soluções, certo? Então, criou-se uma ideia de classificação ABC, em que os itens que estiverem classificados na classe A são os itens mais importantes, ok? Já os itens que são classificados na classe B são os itens intermediários
intermediários. E os itens da classe C são os itens menos importantes. Menos importantes. Dá para entender aí? Ó, também vai ter uma aula aí para você específica sobre qualidade na administração pública, que eu deixei aí disponível, sobre ciclo PDCA e teoria de Pareto, mais aprofundado também, tá bom? Aqui a gente tem uma ideia, né, da execução de rotina administrativa, que foi o principal conceito que nós verificamos, conjunto aí de processos, procedimentos, ações, né, de maneira integrada, sistemática, que requer o quê? Conhecimento técnico, tecnológico, gerencial, ok? E aí nós estamos verificando que existem certas ferramentas que são utilizadas, que é justamente para quê? Para melhorar todo o processo. Continuando, outra ferramenta também mega importante, voltada à rotina administrativa e processos, é o fluxograma. O que significa o fluxograma? Ele visa, pessoal, identificar as etapas, as fases, os procedimentos do processo para entender seu funcionamento, medir e melhorar. Ó, a gente tem uma coisa funcionando já e a gente quer melhorar, mas para a gente melhorar alguma coisa nós precisamos primeiro entender, certo? E para entender você precisa identificar. E essa palavra identificar pode ter certeza absoluta que a banca examinadora vai trocar por mapear. Ou seja, é preciso fazer um mapeamento dos processos. E o mapeamento dos processos é feito por meio do quê? É feito por meio do fluxograma. Eu coloquei aqui um exemplo para você de fluxograma. Ou seja, fluxograma são as etapas, são as fases, são os processos, as ações que vão ocorrendo, que elas são interrelacionadas e de preferência sequenciais e ordenadas. Ordenadas, ou seja, ter uma ordem. Porque se tiver alguma coisa fora da ordem, qual é a consequência disso? A consequência é que nós vamos perder tempo e não seremos aí eficientes, tá? Olha aqui um exemplo de fluxograma. Registrar o pedido de pizza, atender o telefone, verificar o cadastro. O cliente possui cadastro? Não, então tem que realizar o cadastro. Realizou o cadastro? Registrar o tamanho da pizza. Cliente possui cadastro? Sim, então basta eu registrar o tamanho da pizza. Aí nós vamos dando continuidade. Registrar os sabores selecionados. Há mais itens para adicionar? Sim, adicionar os itens ao pedido. Não. Há observações para o pedido? Sim, anotar observações do pedido. Não, informar o total ao cliente. Então, tá vendo aqui? São fases, são processos, são etapas que existe aqui uma sequência. Por que colocamos isso num fluxograma? Para, como eu falei, mapear, identificar essas etapas. E aí fica mais fácil a gente conseguir compreender se existe algum erro, se existe algum gap, se existe alguma falha que precisa ser melhorada. Olha, outra coisa também, tá? Tá vendo aqui no fluxograma? A gente tem vários símbolos, várias imagens, elas não são iguais. Por quê? Cada uma aí tem um significado. Por exemplo, esse aqui, esse círculo aqui meio oval, né? Nós chamamos de início. Início do processo, tá? Esse retângulo nós chamamos de atividade. Atividade ou ação. Esse parecido um retângulo, mas com uma onda, né? Como você pode ver ali, significa, na verdade, cadastro. Cadastro, tá? Esse losango aqui significa decisão. E como você já sabe, o retângulo significa aqui atividade, atividade, atividade e assim por diante. Ok, beleza? Então eu coloco tudo no fluxograma para entender, para identificar. Beleza? Então já tenho algo funcionando e eu quero entender para, de repente, fazer uma modificação. Então tenho que criar um fluxograma daquilo. Uma das ferramentas mais importantes aí que nós temos. Bom, agora está na hora de resolver questões para que você possa observar como que o tema pode ser abordado na sua prova. Olha só a questão que nós vamos resolver da banca VUNESP 2017. Está aqui, ó. Câmara de Mogi das Cruzes caiu no concurso de auxiliar de apoio administrativo, tá bom? Então ele diz assim, ó. Nas rotinas administrativas, um conjunto de profissionais executa atividades que devem estar em conformidade com o nível de competência de cada um.
o nível de autoridade e de responsabilidade, de forma a se obterem resultados. Entende-se que a rotina administrativa é composta por... o que eu quero que você faça é o seguinte: pausa o vídeo e tente resolver a questão, tá bom? Eu já dei aqui uma série de conceitos para vocês, muito provavelmente você consiga resolver, tá? Então, rotina administrativa é composta por, alternativa A, diversos processos que ocorrem de forma sistemática e que requerem conhecimento técnico e domínio de tecnologias. Olha que maravilha, pessoal! Logo de cara já é o nosso gabarito. Então, nós temos aqui como gabarito alternativa A. Tudo bem? Exatamente isso, pessoal. Tá aqui, ó. Você verificou comigo, né? Tá aqui, ó. Vou mostrar para você. Opa, passei direto. Você verificou aqui comigo, olha só. Rotina administrativa pode ser entendida como um conjunto de processos que ocorre de maneira integrada, requer conhecimento técnico e gerencial. Ainda comentei para você. Essa palavra integrada a gente pode trocar por sistemática e a gente pode entender que há necessidade de um conhecimento técnico, gerencial e também, olha só que eu coloquei aqui, ó, e também tecnológico, meu amigo. E, claro, é um processo de ações e atividades que são sequenciais, ou seja, de maneira ordenada, ok? Bom, então deixa eu voltar lá, né, na questão. Então nós ficamos aqui com a alternativa A. Vamos ver por que a alternativa B está errada. A alternativa B diz assim, trabalhos descontinuados? Poxa vida, não, né? Nós sabemos que há uma sequência, você visualizou aqui comigo, há uma sequência, há uma ordem, é de maneira ordenada. Então não dá para marcar a alternativa B por conta disso. Ele fala repetitivos adotados por organização para alcance de objetivos. Alternativa C, uma sequência desordenada. Olha, gente, questão da 2017 da VUNESP, tá? Não foi questão que eu criei, não, tá bom? Desordenada? Não, de forma alguma. A ideia é justamente ter uma ordem. Beleza? Não precisa nem ler o restante, né? É bom, de ações direcionadas para atender as necessidades de um determinado público. O restante está certo, mas o correto seria dizer aqui ordenada. Sequência ordenada. Alternativa D, processos que são executados por diversas pessoas e que não estão relacionados aos objetivos da organização. É erradíssimo. É claro que estão relacionados ao objetivo da organização. Você também verificou isso aqui comigo, ok? E a alternativa E, atividades complexas que são desenvolvidas por um grupo de pessoas que trabalham em um mesmo setor. Olha, cuidado. Podem ser entendidas como atividades complexas que são desenvolvidas por um grupo de pessoas? Sim. Beleza. Agora, dizer que elas trabalham em um mesmo setor está errado. Não necessariamente vão trabalhar em um mesmo setor. Não necessariamente as pessoas estarão no mesmo locus. Porque isso aqui tem a ver com projeto. Uma organização faz vários projetos. Projeto é qualquer coisa, tá? Por exemplo, estudar para concurso público nada mais é do que um projeto. Construir um viaduto, uma ponte, um prédio, uma creche, uma escola é um projeto, tudo bem? Então, não necessariamente esse grupo de pessoas trabalharão em um mesmo setor. Podem ser setores distintos. Nós podemos ter pessoas de todos os departamentos, níveis e estruturas. Fechou? Maravilha, né? Então, vamos resolver a próxima questão. Olha só, pessoal, mais uma questão para você. Questão número 2. 2017, a questão da VUNESP, também da Câmara de Mogi das Cruzes, tá? Auxiliar de apoio administrativo. A questão diz o seguinte, olha só, vamos aqui usar o marca-texto para você visualizar comigo. Rafael sabe que, para executar com eficácia, as rotinas administrativas, é necessário administrar o tempo, de forma a cumprir as atividades que lhe foram demandadas. Assim, ao planejar o seu trabalho diário, é importante que ele... Primeiro, deixa eu trazer algumas informações aqui, né, relevantes para você. Eficácia tem a ver com o quê? Eficácia tem a ver com resultados. Eficácia tem a ver com resultados. Então, nós damos ênfase nos resultados. A questão está se referindo ao tempo, de forma a cumprir as atividades. Então, ele sabe que ele tem um determinado período, um determinado prazo para cumprir atividades. Vamos lá. Alternativa A. É importante que ele priorize as rotinas repetitivas. B. Realize várias atividades ao mesmo tempo, simultaneamente. Alternativa C. Analise a rotina e identifique as mudanças necessárias.
Alternativa D, distribua igualmente o tempo para todas as atividades. Ou alternativa E, adie as atividades que considera mais difíceis. Bom, pessoal, o gabarito da nossa questão é a alternativa C, né? Claro, ou seja, analisa a rotina e identifique as mudanças necessárias. Fazer uma análise da rotina é fazer um processo de avaliação, de monitoramento, de acompanhamento, para saber o que está certo, o que está errado, o que pode ser alterado. Aí, se caso entender que pode ser alterado alguma coisa, a gente pode utilizar o quê? O fluxograma, certo? Beleza? Tá bom? Agora, priorize atividades repetitivas? Não, né? Não necessariamente. Realize várias atividades ao mesmo tempo, ele pode se atrapalhar e se desorganizar. Distribui igualmente o tempo para todas as atividades? Não, sabe por quê? Porque existem atividades que demandam, têm uma importância maior do que outras. Adia as atividades que considera mais difíceis? Não necessariamente isso deve acontecer. Por isso, ficamos com a alternativa C na questão número 2, ok? Vamos lá, mais uma, questão número 3. O hábito de adiar a realização das atividades da rotina administrativa contribui para... quando você adia, quando você deixa para depois, né? Quando você procrastinação. Procrastinação é você deixar para depois, empurrar com o barrigão, né? Alternativa A, acumular o trabalho a ser realizado reduzindo a sua produtividade. Gente, logo de cara, eu tô levando em consideração que você tá pausando o vídeo e tá resolvendo a questão, né? E essa alternativa tá correta. Quando nós temos o hábito de adiar a realização das atividades da rotina, isso vai contribuir para acumular o trabalho a ser realizado, reduzindo, claro, a nossa o quê? Produtividade. Alternativa B, evitar o estresse no setor de trabalho? Não, né? Se duvidar, vai até aumentar. Diminuir, pode, a priori, até de repente, você achar que está evitando o estresse. Mas depois vem com tudo, né? Piorando. Diminuir o tempo do expediente de trabalho? Pô, eu já estou com um problema para realizar tarefas, eu ainda vou diminuir o tempo? Aí não, né? Reduzir o volume de trabalho a ser realizado. Isso aqui até seria interessante, né? Mas, na verdade, é assim, se eu vou adiar a realização das atividades, eu vou, na verdade, contribuir para acumular o trabalho a ser realizado, e não para reduzir o volume. Gerar tempo para realizar tarefas menos rotineiras e mais agradáveis? De forma alguma, né? Eu posso gerar tempo para realizar tarefas que são mais complexas, que eu vou precisar mais tempo do que as tarefas menos rotineiras, mais agradáveis, ok? Questão número 4. Vamos lá. Indicadores e problemas comuns na rotina das organizações públicas, como filas, morosidade no atendimento, acúmulo de papéis na mesa dos funcionários, demora em certos pontos, gerando atrasos, claro, né? E reclamações. Podem apontar erros, falhas na rotina. Todos esses pontos indicam a necessidade de um uso de uma técnica mais conhecida e mais utilizada no estudo de rotinas administrativas. É a da elaboração de alternativa A, cronogramas, B, histogramas, C, diagramas, D, funcionogramas ou E, fluxogramas. O gabarito da nossa questão é a alternativa E, tá? Porque aqui ele está falando de você utilizar uma técnica conhecida com o intuito de apontar os erros e as falhas, tá? Então, ficamos aí com a alternativa E, fluxograma. Bom, e 5, questão de 2018, que diz assim: os fluxogramas de rotinas administrativas são geralmente elaborados, entre outros, no seguinte caso: quando da limitação do desenvolvimento de rotinas de trabalho. B, quando da ratificação de uma rotina de trabalho já apresentada e efetivada e, por isso, imutável. Imutável é uma coisa que não muda, né? Estranho isso, né? Quando da pesquisa e análise das diversas sub-rotinas constitutivas de uma rotina de trabalho. Quando o planejamento e estudo geral de rotinas de trabalho administrativos, objetivando unicamente a simplificação. Quando da análise de uma rotina ainda a ser criada, com o objetivo de registrar os dados colhidos de uma maneira clara, precisa e concisa. Tá, mas e as outras que já foram criadas, né? Ele está falando aqui de uma rotina ainda a ser criada. E outras que já foram criadas. Por isso, nós vamos ficar com a alternativa C. Quando da pesquisa e análise das diversas sub-rotinas constitutivas de uma rotina de trabalho, tá? Beleza, galera? Tudo bem? Show de bola? É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com essa questão número 5. Espero ter ajudado, contribuído mais uma vez.
e, claro, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Até a próxima. Valeu! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso Gabaritando Câmara de Embu das Artes. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos aqui o curso online preparatório para os cargos de auxiliar administrativo, oficial legislativo e oficial administrativo, até porque você conseguirá fazer as 3 provas. As provas ocorrerão no dia 2 de junho e 9 de junho, tá certo? Quero aproveitar e mostrar para vocês quais são as vantagens do curso preparatório. Olha só. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso, você terá acesso imediato, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser na nossa plataforma. Terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas durante um ano, tá bom? Acesso imediato e acesso ilimitado durante um ano. Teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, mais material em PDF das aulas, tá bom? Então a gente transforma os slides dos professores em material em PDF, você consegue baixar aí para ter esse material e utilizar como material de apoio. Você terá bônus, caderno de questões, que são questões gabaritadas para você treinar, ok? Questões gabaritadas. Olha, gente, milhares de questões separadas por matéria para você treinar, tá bom? Tudo isso, olha só, valor especial de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte, ó. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações. Aí, vai ter um botãozinho lá de comprar, é só clicar nesse botão, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, esse número que está aparecendo aí para você, 11 97465 6052. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Ó, faz o seguinte, clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente a sua preparação rumo à aprovação do concurso da Câmara Municipal de Embu das Artes. Vale lembrar que nós aqui no Vencendo Concursos nos tornamos especialistas em concursos de câmaras municipais e prefeituras. Não à toa, em pouco mais de 2 anos, nós já temos milhares de alunos aprovados e, melhor ainda, nas primeiras colocações. Quer fazer parte da elite da aprovação? Clica no link, entre no curso preparatório e inicie imediatamente, tá certo? Grande abraço e até mais. Valeu!